Olá pessoal, bem-vindos à minha torre, eu sou o Sage Merlin. Eu tinha falado que esse ia ser o último vídeo da série, mas eu me dei conta que ainda tem um que eu estou devendo para algumas pessoas que pediram, que é uma nova tentativa na aventura solo. Então eu vou fazer essa também. Mas vamos ver o que tem nessa sessão propriamente dita, nesse pedaço do livro propriamente dito. Então, temos Beginner's Box e o livro do mestre do Beginner's Box, né? Aqui ele tem uma tabela que essencialmente seria, eu acho que o escudo do mestre, um pedaço do escudo do mestre da Beginner's Box. Tem os ajustes de DC baseados em nível e coisas do gênero. Como eu disse, eu não vou ler tão extensivamente esse livro, porque eu acho que quem é mestre ou quem tem interesse realmente tem que ter ele em mãos e olhar. Só vou falar o que tem. Aí, ele começa com a aventura de Menace under Otari. E é uma aventura essencialmente... Otari é uma cidade pesqueira, pequena, e está tendo um problema na pescaria. A dona da pescaria pede para os aventureiros checarem, e eles descobrem uma dungeon debaixo da pescaria, do armazém da pescaria, da pesqueira, não pescaria. E a aventura segue daí. Ela tem uma aventura depois que é conectada a ela, que dá para comprar e mestrar, que essa é a Menace under Otari, né, que é o Ameaça sobre Otari, e a outra é Trouble in Otari, se eu não me engano, que é Problemas em Otari. As aventuras são bem... Essa aventura é bem simples, a outra eu ainda não olhei. E eu vou pular a parte da aventura aqui, embora ela tenha todas as... Começo da aventura, e aí o primeiro e o segundo nível que eu vou pular porque eu estou mestrando ela. Eu mestrei o primeiro nível da aventura em 3 sessões, então eu imagino que ela vai durar por aí de 3 a 6 sessões curtas. Eu costumo mestrar sessões de 2 ou 3 horas. Hoje, isso foram... Tá, depois eu tenho que ajustar no meu... Então, introdução, ele explica o que um mestre faz, que ele é o responsável por organizar o grupo, etc. Dá um glossário de termos comuns, sugere como preparar a aventura, fala que você tem que ajudar os jogadores a criar personagem. Aí ele tem toda uma parte aqui sobre as sessões de jogo, falando os tipos de aventura que existem, no sentido de linear, não linear e aventura sandbox, que eu acho que tem seu mérito, mas é um pouco menos útil do que explicar uma aventura focada em social, encontro, etc. Mas tanto faz, é para mestres iniciantes, não precisa pegar muito pesado nisso de toda forma. Sugere uma ordem de coisas para você fazer no começo de uma sessão, o que você precisa para jogar uma sessão. Fala do foco, né? Aquele jogador que no momento vai ser o foco da sessão, de acordo com o que está acontecendo, como você troca isso. Embora ele fale isso bem curtinho, fala sobre distrações e interrupções, que são comuns, cheques secretos, como usar as regras e como terminar a sessão. Aí ele dá mais alguns detalhes sobre a parte de exploração do jogo, que é quando você, essencialmente a parte do segundo Pathfinder, quando você não está em combate. Eu sinto falta nesse livro do mestre da Beginner's Box, uma parte falando sobre interpretação. Não que precise ensinar ninguém a interpretar, mesmo porque, como eu já disse outras vezes, eu não sou um mestre que acho que interpreto muito,
Mas interpretação está no nome do jogo, então eu acho que tinha uma sessão falando sobre isso. É importante e também, como eu disse, eu acho mais interessante do que a aventura linear ou não linear, etc. Você ter essa noção do que é uma aventura focada em exploração, o que é uma aventura focada em combate, o que é uma aventura focada em interpretação. Eu pessoalmente me sinto um pouco mais confortável com as focadas em exploração e combate, mas ocasionalmente a gente faz coisas de interpretação também. Teve alguma das minhas sessões de um dos grupos que foi praticamente só interpretação, nem exploração, nem combate. Então tem que estar ciente do que é cada uma das coisas. Bom, aí ele fala sobre encontros e ele fala de interações sociais como encontro. Eu acho que, por mais que você possa usar regras e tal, como eu já disse, devia ser uma sessão separada. Ele fala de downtime, que é o que acontece entre uma aventura e outra, quando seus personagens estão descansando, etc. Explica pontos de experiência, como dá, qual, etc. Embora seja uma explicação bem por cima, e é uma das coisas que eu ainda tenho influência com o rulebook, na verdade, que eu estou mestrando minhas aventuras todas com milestones, então isso não é uma preocupação para mim. Uma introdução muito breve sobre tesouro, nem fala quanto tesouro você devia dar para cada personagem e tal, talvez ele fale aqui em recompensas, explicando classe de dificuldade de testes, qual que deveria ser a classe de acordo com o nível, etc. Ele tem uma sessão explicando como criar aventuras. Ele tem até uma tabelinha aqui de ganchos para uma aventura, que é bem legal. Locais, dá algumas dicas de como desenhar mapas, dá um exemplo de mapa que é o mapa, é a versão de que seja lá de quem escreveu essa aventura, de como eles fizeram o mapa para o Menace of Otari antes de virar um produto publicado. Bem legal. Terminando o mapa, dando toques finais, etc. Falando sobre fazer salas estranhas, criando desafios, seja encontros. Na verdade aqui ele só fala de desafios como encontros. Aí no final ele fala obstáculos, desafios desafios ambientais, puzzles e de interpretação. Aqui finalmente tem uma sessão relativamente grande sobre interpretação e cenas de história, que também é interpretação. Podia ser uma sessão maior, mas pelo menos tem alguma coisa. Ele dá uma introdução a tesouro. E aqui ele dá uma introdução um pouco melhor a tesouro. Ele fala de construindo uma campanha, mas ele fala super curto. E aí ele dá uma introdução a ambientes, ambiente aquático, coisas que podem acontecer, ártico, deserto, floresta, montanha, planícies, pântanos, subterrâneo, urbano, ambientes de coisas de clima, como neblina, chuva, etc. E hazards, né, que é desafios ambientais. Finalmente achei uma palavra para isso. E ele dá algumas ideias aqui de hazards que tem, na verdade, tanto coisas literalmente ambientais como armadilhas. Poucas, mas já é alguma coisa. Introdução para itens mágicos. Fala, dá um exemplo de alguns itens mágicos aqui, o que cada um deles faz. Criaturas, explica como elas funcionam. Tem uma lista relativamente grande de criaturas, estou surpreso. Bem legal. Aí ele tem uma sessão explicando como é a cidade de Otari, que é muito legal,
para quem está começando, usar uma dessas cidades bases, ou usar a cidade base, ou quando você quiser criar uma, você pode usar uma dessas que esteja prontas como guia, né? É bem legal. Índice, referência e a capa final. Não é nada demais. Trouble in Atari, a outra aventura que eu mencionei. E, como disse, próximo vídeo eu ainda vou fazer mais uma tentativa na aventura de rola desenrola, né, na aventura solo. E aí eu vou precisar que o pessoal me fale, seja em privado, seja nos comentários, o que vocês querem ver dos próximos vídeos. Eu ainda não tenho ideia do que eu vou fazer. Quer dizer, eu tenho alguma ideia, mas não sei ainda se eu vou executar ou não. Mas é isso por hoje. Obrigado, pessoal. Até mais.